Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 23 de dezembro. Como sempre ocorre todas as sextas-feiras, fazemos um balanço de como foi a semana nos principais mercados, o lado político, o lado econômico, mas você obtém maiores dados no texto que é incluído junto com esse vídeo. E eu vou começar dizendo que o ano de 2016 vai terminando como sempre acontece. Os investidores vão paralisando as suas operações, não querendo mais arriscar nada, principalmente num ano tão difícil quanto foi esse e de volatilidade nos ativos de risco. E isso vale não só para o Brasil, mas para todo o resto do mundo. Aqui na Bovespa, os volumes foram encolhendo sistematicamente, principalmente nessa última semana, mas a volatilidade permaneceu. Os investidores estrangeiros que tinham sacado no mês de novembro 2,5 bilhões de reais da Bovespa voltaram a sacar no mês de dezembro até o dia 21, 1 bilhão de reais, enquanto o Instituto Internacional de Finanças garante que a fuga de capitais de países emergentes continuou em dezembro e já supera aquela movimentação da crise do ano de 2008, o ano do subprime. Por aqui, a semana marcou um quadro de menor embate entre o legislativo e o judiciário e podemos atribuir isso ao recesso, à iminência do recesso nesses dois segmentos da sociedade. Porém, o segmento político continuou vivo. Rodrigo Maia postulando continuar na presidência da Câmara, colocando em votação a renegociação dos estados, e essa renegociação acabou sendo aprovada por 296 votos a 12, sem contrapartidas e sem contingências. O ministro Henrique Meirelles ainda declarou que se o presidente Temer não vetar, o que provavelmente vai acontecer, a negociação com os estados passam a ser caso a caso em termos de contrapartida, e se as assembleias dos estados não aprovarem o ajuste fiscal, os estados serão retirados do programa de recuperação. Registramos ainda o acordo firmado por Odebrecht e Braskem, um acordo internacional com o Departamento de Justiça americano, com a Suíça e também com o Brasil, que monta cerca de 3,5 bilhões de dólares. O Departamento de Justiça americano diz que a Odebrecht pagou 349 milhões de dólares de propina para agentes políticos. O presidente Temer, ministros da área econômica e também o presidente do Banco Central falaram diversas vezes ao longo da semana. O presidente do Banco Central, Ila Goldfein, marcou uma coletiva de imprensa, aparentemente para discorrer sobre algumas medidas, acabou fazendo um pronunciamento como fosse uma declaração de princípio, enquanto os agentes do mercado esperavam medidas na área de cartões de crédito, juros rotativos do cartão de crédito, encurtamento de prazo para lojistas, depósito compulsório e regulação menor para as instituições financeiras de menor porte. Tanto essa expectativa foi frustrada que o presidente Temer, logo em seguida, passou ao ataque, indicando medidas para saques das contas inativas no fundo de garantia e alguns itens da reforma trabalhista que vai ser complementada até o mês de fevereiro. Também deu um ultimato aos cartões de crédito no crédito rotativo esse que foi divulgado hoje. A taxa de juros no mês de novembro se situou somente aí em ênfase, 482%. O IBGE também divulgou divulgou o IPCA 15, uma prévia da inflação oficial, e isso voltou a pressionar juros novamente. O IPCA 15 de dezembro veio com desaceleração para 0,19, o anterior em 0,26, deixando a inflação de 2016 em 6,58, pouco acima do teto da meta de 6,5%, e a menor inflação para o mês de dezembro desde o ano de 1998.
A Receita Federal, por sua vez, anunciou uma arrecadação de 102 bilhões no mês de novembro e no ano acumulando 1,1 trilhão de reais de arrecadação. Foi apurada uma alta real de 0,11% no mês, mas no ano há uma queda real de 3,1%. O Banco Central divulgou o déficit em conta corrente de novembro, 878 milhões de dólares, em 12 meses atingindo 20,3 bilhões de dólares, 1,12% do PIB. Os investimentos diretos no país, o IDP, como nós chamamos, atingiram 8,7 bilhões de dólares no mês de novembro e acumulam 73,9 bilhões de dólares no ano de 2000, em 12 meses. Portanto, o investimento direto no país cobre amplamente o déficit em conta corrente. O Tesouro Nacional também anunciou que a dívida pública brasileira no mês de novembro atingiu 3 trilhões de reais, com uma expansão no mês de novembro de 1,97%. A participação dos investidores estrangeiros no total da dívida caindo por mais um mês para 14,44% do total. Os estoques de crédito também foram anunciados durante a semana, atingiram 3,1 trilhões de reais no mês de novembro. O endividamento das famílias ficou em 42,5% e o comprometimento da renda em 22,2%, ainda muito alto. E no último dia da semana, o BNDES anunciou que pagou ao Tesouro aqueles 100 bilhões do qual era devedor, acertando as contas com o Tesouro. No cenário externo, notamos o parlamento italiano que aprovou um plano de resgate para os bancos no valor de 20 bilhões de euros e o banco Monte dei Paschi deve acionar esse fundo. Ele precisa se capitalizar, tentou uma capitalização e não conseguiu. Angela Merkel também sofreu bastante com o ataque terrorista em Berlim. E ainda falando de Alemanha, por lá tivemos o índice IFO de sentimento empresarial, ele subiu para 111 pontos no mês de dezembro. E ainda tivemos a inflação medida pelos preços no atacado do mês de novembro, que veio com 0,3%, mudando a inflação anualizada de deflação para uma inflação de apenas 0,1%. Na China, preço médio de novas residências subiu em novembro 0,6%, uma desaceleração em relação ao mês anterior, mas a taxa anualizada ainda permanece numa expansão de 10,5%. Por lá, as importações de petróleo cresceram no comparativo entre novembro de 2015 e 2016, 18%, e isso acabou beneficiando um pouco essa recuperação do petróleo no mercado internacional. No Japão, as exportações de novembro vieram em ritmo forte, o mais forte dos últimos 2 anos, com uma expansão contra o igual período anterior de 7,4%. O Banco Central japonês, o BOJ, também fez uma avaliação melhor da economia, coisa que não ocorria há quase 2 anos. E também manteve a política monetária estabilizada, taxa de juros negativa para algumas aplicações em 0,1% e taxa dos bônus de 10 anos próxima de 0. Nos Estados Unidos, tivemos a divulgação de indicadores melhores. As vendas de imóveis usados de novembro cresceram 0,7%, a venda de imóveis novos 5,2%, a confiança do consumidor de Michigan, um indicador importante, subiu para 98,2 pontos em dezembro, quando o anterior estava em 93,8 pontos. A última avaliação do PIB também aconteceu, passando de 3,2% de crescimento anualizado em 2016 para 3,5%. E o índice de atividade do Fed de Chicago, um índice nacional, caiu para 0,27 pontos em novembro. Encomendas de bens duráveis também tiveram uma queda de 4,6% em novembro, mas se retirarmos o segmento de transporte, uma alta de 0,5 ponto percentual. O resumo da semana:
A Bovespa terminou a semana com uma queda de 0,78%, índice em 57.937 pontos. No último dia da semana, alta de 1,19%. Dow Jones, faltando ainda uma hora para encerramento, mostrava alta na semana de 0,38% e o Nasdaq, na mesma base, alta de 0,29%. O dólar teve uma semana inteira de queda. O dólar fechou a semana com uma queda acumulada de 3,51%, moeda americana cotada a 3,27%. No último dia da semana, queda de 0,93%. Falando um pouco agora das perspectivas, a próxima semana é uma semana complicada, espremida entre o Natal e o Ano Novo. O interesse dos investidores cai muito, o volume transacionado cai mais ainda. Nessa época ninguém arrisca mais coisíssima alguma, não é preciso correr mais riscos desnecessários. Quem conseguiu a performance muito bem, quem não conseguiu não será agora que vai conseguir. E ainda vão ser alguns ajustes, certamente, de posições para a virada do ano. Por aqui, ainda mais motivo para o mercado ficar paralisado. Há o recesso do Judiciário e do Legislativo e uma espada sobre a cabeça de todos os investidores com relação à possibilidade de vazamentos da delação da Odebrecht e também dos documentos apurados pelo Departamento de Justiça americano e da Suíça. E isso acaba envolvendo centenas de políticos, o núcleo do presidente Temer e ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma. Os mercados vão trabalhar diante dessa perspectiva e já olhando para fevereiro, quando o Legislativo e o Judiciário voltam do recesso. E certamente muitos ruídos vão acontecer. No que tange à economia global, o quadro parece um pouco mais ameno. Nos aproximamos da posse no próximo dia 20 de janeiro de Donald Trump. As expectativas acabam sendo positivas pela formação de seu secretariado e ainda não podemos desprezar a força motriz da economia americana sobre as economias da Europa, a do Japão e também dos países emergentes, e isso beneficiando o segmento de commodities, e dentro do segmento de commodities o Brasil pode pegar alguma carona. Aqui vamos continuar certamente especulando se o cupom vai acelerar ou não a queda na taxa Selic em 0,75, o consenso é 0,50, mas já mudando um pouco para 0,75 nos primeiros dias de janeiro, quando ocorre a reunião do Copom. O governo pressiona, a desinflação e indicadores cada vez mais sinalizam essa possibilidade de acelerar a queda. Afinal de contas, vamos fechar 2016 muito próximo do teto da meta de inflação e as expectativas para 2017 é centro da meta. Igualmente, o governo deve atropelar um pouco mais no sentido de acelerar mudanças que dependam exclusivamente deles, diante do sentimento de que precisa mostrar algum resultado para a economia, alguns resultados para os empresários e investidores estrangeiros, antes que a sociedade comece a perder um pouco da paciência. Nesse ano, mais nada a comentar. A semana que vem é quase que cumprir apenas a tabela, depende muito do noticiário. Pode até acontecer alguma recuperação da Bovespa, mas certamente não terá grande consistência com os volumes que vem apresentando. Renovamos, no entanto, a crença de que a largada do ano de 2017 será certamente ainda estressante, mas com boas possibilidades de desenvolvimento positivo. Eram essas as considerações. Eu encerro por aqui, desejo a todos um Feliz Natal, um Natal de muita paz em família, e na próxima segunda-feira, para não perder o hábito, vamos estar aqui de volta. Até lá, então.